Meu nome é Larissa, tenho 30 anos. A minha história de amor com o Vasco começou quando eu ainda tinha 4 anos de idade. Foi quando minha tia, que foi a primeira pessoa da minha família, começou a trabalhar no Vasco. Minha tia vinha, me trazia para o estádio para assistir jogos e até mesmo para o dia a dia aqui dentro do estádio. Eu sou natural de Maceió, Alagoas. O Vasco é um clube que tem uma torcida muito forte no Nordeste. Um tio meu, em especial, Geraldo, que despertou em mim essa paixão pelo Vasco. E depois que eu cresci, depois que eu entendi um pouquinho o que é o futebol e comecei a entender um pouco a história do clube, e aí a gente pode pegar o corte aqui dos camisas negras, a gente tem a luta contra o preconceito, a luta a favor das minorias. E isso se conecta muito com o que eu penso de vida, né? O que eu entendo como o papel da sociedade. Salve, salve meus amigos, um abraço para cada um de vocês, um casaca no coração de todos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Beto Nascimento, para o nosso querido Noah Serpa, né, que está morando lá na Noruega. Um abraço então para o Noah Serpa, tamo junto. Quero agradecer também a cada um de vocês que nos assiste, que compartilha o nosso conteúdo, vocês que se tornaram membros, vocês que se inscreveram, né? Para você se inscrever aqui no nosso canal, inclusive agora você que não é inscrito, é só clicar aqui embaixo, inscrever-se, pronto, não paga nada, dá essa força para o crescimento aqui do nosso canal. Um trabalho diário, né? Cotidiano, com a verdade, com as informações do nosso Vasco e, é claro, com muita opinião também. Meus amigos, olha só, hein? Vamos falar de muita coisa importante aqui nesse conteúdo sobre o nosso meio-campista, né? O Zuccarello. Uma situação, rumores envolvendo Barcelona. Eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar também sobre a negociação envolvendo o Elinho e também aí o Brenner, né? Já tem aí conversas em andamento. Vamos falar sobre amistoso, o Vasco que marcou um amistoso para o começo do mês que vem. Sobre mais situação de mercado da bola envolvendo a nossa linha defensiva e também sobre uma treta que está se desenhando nos bastidores do Vasco, uma treta política daquelas, tá? Uma treta política sem precedentes dentro do Vasco, envolvendo aí suposto conflito de interesse. 125 sócios aí protocolaram uma denúncia na Secretaria de São Januário. A coisa tá pegando fogo, a gente vai falar dessas coisas aí, de muita coisa importante do nosso gigante da colina, tá? Então, se aparecer escrito aí embaixo IPAR Vídeo, clica aí, dá essa força para um amigo de vocês, dá essa moral aqui para o nosso canal, tá, meus amigos? E assim, né, eu fico triste, né, a gente tem que ficar falando aqui só de mercado da bola, falando aqui de outras situações, né, a gente, por exemplo, eu acabei de assistir, não tem como não parar para assistir, gente, eu parei para assistir hoje, garanto para vocês, assisti o jogo do Palmeiras. O Palmeiras jogou um futebol bonito de se ver diante o Al-Ahly do Egito. Assisti também o Atlético de Madrid e também assisti o Botafogo, que, olha, deu aula, jogou um belíssimo jogo de futebol diante o PSG. 1-0 na Copa do Mundo, o Mundo de Clubes. Então, o futebol brasileiro muito valorizado neste momento, nessa Copa do Mundo da FIFA, sabe? Eu estou bastante assim satisfeito com o desempenho até aqui, com a performance das equipes do futebol brasileiro. Rivalidade à parte, não vou falar do Mulambo, mas Fluminense, Botafogo e Palmeiras estão de parabéns, estão jogando de igual para igual, estão mostrando para o mundo inteiro que o futebol brasileiro dá para jogar também em alto nível, ainda mais se tiver investimento. Então já fica aí, né, a reflexão para a diretoria dos outros clubes, para empresários que pensam no futuro próximo em investir no futebol brasileiro. Fica a dica aí, faça como o Palmeiras está fazendo, como o Mulambo da Gávea está fazendo, como o Botafogo também está fazendo, porque é um trabalho muito bonito que a gente está vendo aí em andamento, né? Poxa, imaginem só, né, se o Vasco daqui no prazo dos próximos 4 anos ganha uma Libertadores, o Vasco se coloca aí nesse Mundial, o torcedor do Vasco vai ter 4 anos para se planejar, né? É claro que é um sonho, uma utopia, mas assim, tudo começa com um sonho, né? Tudo começa com um sonho. Ninguém diria que o Fluminense empataria lá com o Borussia, ninguém diria que o Botafogo ganharia do PSG, né? Ninguém diria que o Palmeiras jogaria de igual para igual ali. Pô, teve o jogo na mão contra o Porto, desfilou o futebol contra o Al-Ahly.
Então, assim, eu acho muito bacana o futebol brasileiro em desenvolvimento. Isso sobe o sarrafo, obriga o nosso Vasco da Gama também a ter mais seriedade na administração do futebol. E, é claro, colocar as finanças do clube no eixo para que daqui a um tempo, no período próximo, a gente se coloque novamente nesse trilho aí desse futebol internacional que, olha, é muito bacana de estar assistindo, tá, meus amigos? É claro que nessa sexta-feira o secador mais do que ligado, né? Sou Chelsea desde pequenininho, que vão jogar contra o Mulambo da Gávea. Brincadeiras à parte, meus amigos, vamos embora, vamos falar de Vasco. Aperta o seu cinto, tá começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia e alegria, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para você que está indo trabalhar, você que está indo para a escola, você que está chegando do serviço, chegando também dos seus estudos, tudo de bom para todos nós, ótima sexta-feira, bom fim de semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, você que vai viajar, vai pegar a estrada, metrô, né? Enfim, que Deus aí leve e traga você em segurança, para o seu lar, para o seu serviço, independentemente das situações. Tudo de bom para todos nós. E ó, sextou, né? Algumas coisas importantes que a gente vai falar do nosso Vasco. Acontecimentos aí dessa quinta-feira, no decorrer dessa quinta-feira. E coisas também que a gente tomou conhecimento já nesse finzinho de noite, quinta, já no início de sexta-feira. Então estamos aqui nessas primeiras horas de sexta-feira, né, dia 20 de junho de 2025, para atualizar vocês com as notícias do nosso gigante da colina. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre o mercado da bola, porque o nosso cria da base do Vasco da Gama, Zucarello, né, é o menino camisa 10, meia atacante, né, clássico camisa 10, que está em extinção no futebol mundial, diga-se de passagem. Ele foi revelado para o futebol pelo Sport Recife de Pernambuco, mas o Sport não teve ali a condição de registrar o Zucarello como clube formador. O Vasco da Gama entrou na parada e fez a contratação do Zucarello ainda jovem. O Zucarello chegou aqui no Rio em São Januário e vem se destacando de lá para cá com a camisa do Vasco da Gama na base. Fez uma ótima Copa São Paulo em 2025 nessa temporada e já inclusive chegou a jogar entre os titulares no time profissional, na principal equipe do nosso gigante da colina. Com a chegada do Fernando Diniz, ele volta a ser observado de perto e volta a ser aproveitado novamente neste primeiro momento nos treinamentos ali, compondo o elenco com o time principal do Vasco da Gama. A notícia que corre nos bastidores do Vasco da Gama neste momento, que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente já sabe que existe um interesse de vários clubes do futebol europeu pela contratação do outro cria da base do Vasco, o Ryan Vitor, nosso atacante, né? Mas agora, dessa vez, o Barcelona parece que está interessado não só no Ryan, mas também no Zucarello. Tá? Isso mesmo, o menino Zucarello da base do Vasco da Gama simplesmente está despertando interesse no clube espanhol Barcelona, um dos maiores clubes de futebol do mundo, do planeta. A informação que nós temos neste primeiro momento é de que o clube espanhol pode colocar na mesa, lá o clube catalão pode colocar na mesa algo em torno de 15 milhões de euros, traduzindo para a moeda hoje na cotação do real, mais ou menos 90 milhões de reais seria o valor que o Barcelona estaria preparando numa proposta oficial para ser colocada na mesa para tentar contratar o nosso cria Zucarello. Olha, neste momento o Vasco tem 45% dos direitos econômicos do Zucarello. O Sport Recife, que é o clube que lançou o menino para o futebol, detém outros 45%, dando uma soma de 90%, e os outros 10% desse percentual pertencem ao atleta, ao próprio jogador Bruno Zucarello. Então, meus amigos, olha só, o Vasco tem 45%, mas ainda pode chegar a 65%, porque tem um gatilho, tem cláusula no contrato entre Vasco da Gama e Sport, que o Vasco ainda tem uma opção de compra de estar comprando de 15% a 20% desse direito econômico junto ao Sport Recife. Então, neste momento, se acontecesse uma transação,
o Vasco ficaria aí, vamos colocar aí 90 milhões menos 9,81 dividido para 2, 40 milhões e 500 mil reais. Seria mais ou menos hoje o valor de mercado que o Vasco receberia com a venda do menino Zuccarello. Isso, é claro, sem o Vasco adquirir 15 ou 20% a mais dos direitos econômicos. Porque se o Vasco, vamos botar e pegar mais 20%, chegando aí a 65%, aí os valores aumentariam bastante. Nada oficial ainda, apenas rumores, mas são rumores aí, né, que tem aquele tom de verdade. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar. O Vasco precisa lucrar muito mais com esse menino que joga o fino da bola, é um ótimo jogador, tem tudo para desabrochar para o futebol mundial, só tem 18 anos, então acho que o Vasco tem que se movimentar nos bastidores, correr para tentar acertar aí essa negociação junto ao Sport para poder comprar esses 15 ou 20% que está no direito de compra do Vasco, para a gente ter um percentual maior, fixar uma multa num passe mais alto para a gente dar as cartas, né? Senão a gente acaba ficando à mercê do Barcelona ou outro clube que queira fazer a proposta. Até porque para o Sport Recife 40 milhões de reais é muita grana, então eles não vão se opor. Para o Vasco já é um dinheiro legal, mas é claro que dá para o Vasco arrumar muito mais dinheiro. A gente vê clubes aqui do Brasil vendendo jogadores por 100, 150, 200 milhões de reais, e o Zuccarello tem bola, dá para o Vasco aí pelo menos chegar perto desses valores. Então vamos aguardar e acompanhar essa situação de perto envolvendo esse suposto interesse do Barcelona pelo nosso menino Zuccarello. Vamos falar agora, ainda se tratando do mercado da bola, dos atacantes, né? Do Elinho, ponta esquerda, e do Brenner, né? O falso 9 ali, o centroavante ali, o atacante Brenner. A situação parece que vem evoluindo, tá, gente? Olha, se envolvendo o Elinho é um pouco mais complexo, porque o Toluca, né, o clube do futebol mexicano, não quer liberar o Elinho neste momento, contratá-lo ele a peso de ouro, né? É um pouco mais complicado, mas o Vasco tenta um empréstimo junto ao Toluca, né, para tentar aí trazer o Elinho por empréstimo no primeiro momento para vir jogar no Vasco da Gama, né? O jogador aí cria lá de Cotia, da base do São Paulo, ele que também fez uma passagem muito bem sucedida, né, com a camisa do Red Bull Bragantino, agora se encontra jogando lá no futebol mexicano. O Vasco tenta neste momento então um empréstimo, né, do Elinho junto ao Toluca. E a conversa parece que está avançando, parece que o jogador está interessado na situação do Vasco da Gama. Outra situação é o atacante Brenner. Tá? O Fernando Diniz indicou o atacante Brenner, cria do São Paulo, trabalhou com o Diniz no São Paulo, trabalhou com o Fernando Diniz também no Fluminense. Brenner, que atualmente está na Udinese, lá no futebol italiano. A Udinese gastou 10 milhões de euros para contratar o Brenner, brincando, 60 milhões de reais. Brenner que não vem conseguindo aí se destacar, não é titular tão absoluto lá na Udinese. E olha, os italianos sinalizaram que pode acontecer um empréstimo, já sinalizaram que não se opõem neste primeiro momento em emprestar o atacante. Então a situação do Elinho é um pouco mais difícil, mas o Vasco tenta um empréstimo junto ao Toluca do México, e a situação do Brenner, a Udinese já teria sinalizado que não dificultaria um possível empréstimo neste momento para o jogador continuar ganhando vitrine e rodagem também. Vamos aguardar, mas a informação que nós temos é de que as conversas estão avançando gradativamente. A gente está tendo aí sinal verde para continuar essas conversas. Vamos aguardar para a gente ver o que o nosso novo diretor de futebol, Admar Lopes, vai conseguir desenvolver se tratando dessa pasta, né, envolvendo contratação de jogadores para o nosso setor de ataque. Ainda se tratando, perdão pela tosse, ainda se tratando de contratação, falar um pouco sobre a zaga, né? Porque olha só, segundo a Rádio Itatiaia, né, o veículo Itatiaia divulgou, a gente tem informação de que o Vasco pode estar aproveitando alguma oportunidade de mercado que venha a aparecer para reforçar o nosso time no setor defensivo, isso mesmo, na nossa linha de zaga, tá? Hoje o nosso time, a gente conta aí com jogadores entre titulares e reservas para a nossa zaga, para o miolo de zaga, o João Vitor, o Lucas Freitas, que atualmente são os zagueiros titulares,
Temos ali no banco de reservas o Lucas Oliveira, o Maurício Lemos e o cria da base Luiz Gustavo, sem contar com o Lincoln também do Sub-20. Então hoje o Vasco conta com esses jogadores para nossa zaga. Lembrando que o Maicon está emprestado ao Coritiba, o empréstimo dele termina no fim do ano, quando já termina o contrato com o Vasco também. Não retorna mais para o Vasco, o Medel foi embora, o Capasso foi embora, entre outros jogadores, e o próprio Souza, que vinha fazendo uma função também de quarto, quinto zagueiro, também rescindiu com o Vasco. Então o Vasco não é uma prioridade do Vasco neste momento buscar zagueiros durante esta janela, né? A prioridade do Vasco neste momento é meia atacante, atacante de lado de campo, um homem ali de área e, se possível, um volante, né? E agora, se pintar também, um zagueiro. Ou seja, o Vasco só não busca no mercado neste momento goleiro e laterais, né? Para as outras posições, se aparecer com qualidade, o Vasco vai tentar sacramentar, porque já disse que já foi afirmado pela diretoria do clube que, se aparecer zagueiro com oportunidade de mercado dando sopa, o Vasco vai tentar trazer para reforçar o elenco. A mesma situação é de volante, né? Camisa 5, camisa 8, se aparecer volante de qualidade dando sopa, o Vasco vai tentar trazer também. Aí a prioridade nesse momento é a camisa 10, já que o Payet deixou o clube, a gente só tem hoje o Felipe Coutinho e, de repente, o Zuccarello, mas ainda está nesse processo de transição da base para o profissional, e jogador para o lado de campo e alguém para ser ali reserva ou até mesmo sombra para o nosso artilheiro Pablo Verratti. Então, neste momento, o Vasco tem algumas conversas em andamento, como eu já mencionei para vocês, com o Elinho, com o próprio Brenner, tem a questão do Alan Lescano, entre outros jogadores que estão sendo aí ventilados e especulados no Vasco. Então, além disso tudo, se pintar zagueiro também, o Vasco pode estar fazendo a contratação. Meus amigos, é claro que a prioridade, né, tem que ser, né, um meia, um ponta e um homem de ataque. Se pintar um volante de qualidade, beleza. Se pintar um zagueiro de qualidade, beleza. A questão é a grana, é o dinheiro, né? E se os jogadores vão querer, assim, aceitar o projeto do esportivo do clube, a proposta do clube, para vir investirem a camisa do Vasco nessa temporada de 2025. Meus amigos, já falamos então um pouco aí do mercado da bola. Vamos falar agora de amistoso, né? Porque foi definido, martelo batido. A diretoria do nosso Vasco marcou aí um jogo amistoso no próximo dia 5 de julho, tá? O Vasco enfrenta o Montevideo Wanderers, lá do futebol uruguaio. Esse jogo acontece na Arena das Dunas, às 5 horas da tarde, no próximo dia 5 de julho. Isso mesmo, tá? Vai acontecer lá em Natal, diretamente da Arena das Dunas, Vasco e Montevideo Wanderers. Esse jogo que acontece às 5 horas da tarde, no dia 5/7, 5 da tarde. E o Vasco deve receber R$1,5 milhão de reais por entrar em campo nessa exibição, melhor dizendo, nesse jogo amistoso contra o Montevideo Wanderers do futebol uruguaio. Aquele amistoso, né, para poder acabar de acertar a equipe, para os jogadores voltarem ali, né, do período de descanso, já começarem a pegar ali um ritmo de jogo, para o Fernando Diniz começar a colocar algumas ideias também em prática, né? E é claro, para poder a diretoria do clube, junto com o novo diretor de futebol, já ir vendo também aonde tem alguma carência, alguma dificuldade, algum jogador que possa sair do elenco, alguém que possa chegar, né, em alguma função que de repente a gente esteja precisando, tá, meus amigos? Então, amistoso marcado para o próximo dia 5 de julho, 5 da tarde, lá em Natal, na Arena das Dunas, Vasco e Montevideo Wanderers. Meus amigos, se tratando agora sobre treta, né? Porque é o seguinte, 145 torcedores do Vasco, sendo eles 125 sócios do clube, protocolaram uma denúncia oficial na Secretaria de São Januário, no Vasco da Gama, por conflito de interesses, está envolvendo aí o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama atualmente, o Alain Belanciano, porque a situação que está pegando é o conflito de interesse, porque o Alain Belanciano já teria movido em face do Vasco da Gama 23 ações trabalhistas contra o Vasco, isso mesmo, 23 processos trabalhistas movidos pelo Alain Belanciano, né? E esses 145 sócios, torcedores vascaínos, sendo eles 125 sócios, alegam também nessa reclamação, nessa denúncia protocolada de conflito de interesse, alegam também uma violação da Lei Geral da Proteção de Dados do clube, tá? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aí
é uma situação muito complicada. E como se não bastasse essas duas situações de conflito de interesses e também a situação envolvendo a violação da Lei Geral de Proteção de Dados do Vasco da Gama, nessa denúncia protocolada existe uma situação, um cenário também de intimidação da atual gestão do Vasco da Gama. Então a gente observa hoje um racha político muito grande, né, internamente muito quente os bastidores do Vasco da Gama. O Alain Belanciano, que andou vindo a público nos últimos dias, dando algumas declarações aí um pouco polêmicas e até mesmo controversas envolvendo a recuperação judicial. Tem essa questão dele nas outras gestões, quando ele já trabalhou, atuou no Vasco da Gama em outras funções, e também tem 23 processos movidos contra o Vasco, que hoje ele é o presidente da Assembleia Geral do clube, né? E tem a questão também envolvendo ali uma situação de intimidação. Então é uma coisa muito séria, né? Porque a gente vê dentro do Vasco muito leão que não era para ser leão, que era para ser gatinho, e muito gatinho, né? E muito gatinho que não era para ser gatinho, que era para ser leão, né? Então a gente está vendo aí pessoas que eram para estar falando, batendo na mesa, estufando a veia do pescoço, simplesmente sumindo aí na fumaça, né? Como, por exemplo, o próprio Off the King, The Power, The Best, o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, e a gente vê aí outros atores do Vasco batendo no peito e arrumando treta, né? Olha o tamanho da confusão aí, um monte de sócio aí levantando essa questão envolvendo o Alain Belanciano, que eu concordo, tem realmente de fato muito conflito de interesse nessa situação, é no mínimo controverso. Ele falou da recuperação judicial como se o Vasco tivesse pago todas as dívidas, como se o Vasco tivesse ok, sendo que ele esquece de mencionar quando ele fala da recuperação judicial, que é o último passo de qualquer instituição da parte financeiramente falando, que está próxima da falência. E ele coloca isso como se fosse a melhor coisa do mundo para o Vasco da Gama. Então a coisa não está boa para o Alain Belanciano. Aos poucos o cerco está se fechando para o Pedrinho. Não estou falando nada contra o Pedrinho aqui, mas a gente observa que tem hoje um racha político muito grande dentro do Vasco da Gama. E a única coisa capaz de sanar essa confusão, esse tumulto hoje dentro do Vasco, simplesmente é a bola entrar. Se o Vasco começa a vencer jogos, a coisa simplesmente fica tranquila. Agora, se a gente ficar aí com dificuldade para contratar jogadores na janela, e se a bola parar de entrar, o Vasco começar a ter dificuldades dentro de campo, escutem o que eu estou falando, vai haver muito tumulto político dentro do Vasco da Gama, e isso não é nada bom. Isso tem que acabar. É muito tumulto. Na hora que a gente começa a ter notícias boas dentro do Vasco, o treinador chega, começa a acertar a equipe, jogadores começam a performar, chega um novo diretor, a gente começa a buscar jogadores, tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo, acontece esse tipo de situação. Por outro lado, tem que cobrar mesmo essa questão de conflito de interesse. E olha, se tiver acontecendo intimidação, é caso de polícia. É caso de polícia, porque nós estamos falando de uma agremiação associativa, de um clube associativo. Ainda que seja a Sociedade Anônima do Futebol, uma SAF, os associados têm o direito de cobrar, de reivindicar, de questionar. Tem o direito, então não pode acontecer intimidação de maneira alguma. Estamos falando do Clube do Povo, não estamos falando de Clube Nutella da Zona Sul que intimida o povo. Não, não pode ser assim. Então, alô Pedrinho, acorda, estamos de olho e tem que cobrar mesmo. Se tiver parada errada, a gente vai cobrar, a gente vai em cima. Tá, meus amigos? É isso que a gente tinha para falar para vocês hoje do Vasco. Um vídeo um pouco mais resumido, para ser bem sincero para vocês, não tem tanta informação saindo, não vou ficar aqui falando mentira, também não vou ficar aqui enrolando vocês, né, dando volta aqui no mesmo assunto a vida inteira, tá, meus amigos? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela sua atenção, eu fico por aqui, é claro, a gente se vê nessa madrugada de sexta para sábado, na nossa próxima edição de Madruga Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!